Cada vez mais eu tenho recebido aqui no consultório, né? Eu atendo remotamente. E se você me acompanha já há algum tempo, você deve saber disso, que eu sou nutricionista. Eu atendo pessoas, principalmente que têm problemas intestinais. E cada vez mais eu tenho percebido que vem chegando um grande contingente de pessoas que vem desenvolvendo problemas intestinais, vem sendo diagnosticado. Desde problema mais grave, né, tipo Crohn, retocolite, síndrome do intestino irritável, câncer intestinal também, até problemas que parecem um tanto que inofensivos. O cara só tá sentindo muito gases, está gerando desconforto, ele perde a qualidade de vida, enfim. Uma coisa não dá para ser ignorada. Por isso que eu acho que eu decidi gravar esse vídeo, eu acho interessante estar compartilhando isso contigo. Muitas pessoas está chegando um grande contingente de pessoas que estão com problemas intestinais. Não dá para ignorar isso. Cada vez mais jovens, não são mais pessoas idosas, não são pessoas que têm muitos fatores de riscos para ter desenvolvido, não tem muitos porquês, tá entendendo? Então, assim, é difícil você olhar para essa realidade e simplesmente achar que, isso é culpa da genética, só, né? Então, eu decidi gravar esse vídeo exatamente para tentar te explicar. É óbvio que eu não vou te dar a resposta completa, 100% verossímil, porque se fosse assim, quem descobrir isso vai ser premiado de alguma forma, vai ganhar um Nobel, vai, enfim, sei lá, né? Mas a gente tem algumas possíveis explicações do porquê está vindo essa grande explosão de diagnósticos, né, de doenças intestinais cada vez mais precocemente, né, em grande parcela das pessoas. Então vamos trazer aqui três pontos para a gente refletir, para que tu entenda, certo, o que é que está acontecendo. Então o primeiro ponto é a genética. É muito fácil hoje em dia e eu percebo muito que a gente está sempre meio que terceirizando essa culpa para quase tudo na nossa vida, né? Ah, não emagreço porque a minha genética é ruim. Ah, não sou inteligente porque a minha genética é ruim. Ah, as pessoas, né, tô com problema intestinal porque a minha mãe também já teve, o meu pai. A minha genética é ruim, mas não é verdade, não é tão simples assim. Para tu entender isso de uma forma simples, eu tentei simplificar o que é as coisas que eu leio nos artigos, nos livros. Tu tem que entender o que? Existem dois tipos de genes. Tô simplificando para ti, tá? Essa não é talvez a melhor linguagem científica, mas é a melhor linguagem popular e é isso que importa. Existem dois tipos de mudanças no gene que podem levar a doenças. A gente tem a primeira que é a mutação, vamos chamar ela de gene dominante para ficar mais fácil. Esse gene dominante, realmente, quem desenvolve ele, quem já nasce com ele, né? Normalmente ele vem com o nascimento da pessoa, você realmente desenvolve doenças. Ele leva ao aparecimento de doenças. Tem o gene dominante, vai ter a doença intestinal, por exemplo. Se vocês escutarem um chorinho no fundo, é o meu filho Miguel, tá? Tá meio enjoadinho hoje. Certo? Então, pessoal, o que é que acontece? Ele causa doença, só que ele é raro. Ele atinge uma minoria de pessoas, eu diria talvez menor do que 5% da população, ou até menos do que isso. Então, se ele causa doença, mas ele é raro e está havendo explosão de doenças, logo, ele por si só não tem como a gente falar que as pessoas estão adoecendo porque está todo mundo tendo mutação na genética. Então, entende aí? Então não faz sentido a gente pensar dessa forma. Repito, uma pequena parcela, uma minoria da minoria vai desenvolver por conta de mutações, problemas intestinais, mas não explica essa explosão, tá? O segundo tipo de gene é o polimorfismo, é uma palavra difícil, então vamos chamar ela de gene sutil. Esse gene sutil, já diferente do primeiro gene, ele é mais comum, quase todo mundo tem, eu tenho, você tem provavelmente, todo mundo tem polimorfismo, o que é que ele é? Ele é uma mudança bem sutilzinha no nosso gene, o que pode atrapalhar um pouquinho a função dele. Só que apesar de ele ser mais comum, ele não tem uma força suficiente para gerar doenças, porque se assim fosse, tava todo mundo doente de qualquer coisa, né? De várias coisas, na verdade. Então, né, por si só, ele é mais comum, porém ele tem menos força, e por ele ter menos força, ele não desenvolve tantas doenças. Então, tu tá entendendo que existe um antagonismo aqui. A gente tem um gene forte que causa doença, mas ele é raro, e a gente tem um gene fraco, sutil, que ele é mais comum, mas ele não causa tantas doenças.
Então, isso aqui é só para tu entender que, beleza, a genética ela explica algumas coisas, mas ela sozinha não consegue explicar porque tantas pessoas estão adoecendo do intestino. Repito, não tô descartando, não é isso, não me entendendo mal, não sai daqui falando que eu não falei que genética é importante, mas ela não dá pra falar, tu tem Crohn porque tu tem genética pra isso. Tu tem síndrome de intestino irritável porque tu tem genética pra isso. Não é assim, tá? Então isso nos leva ao ponto 2, que é o nosso jeito de comer mudou. O gráfico aqui tá um pouquinho pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Acho que assim ficou melhor. Então olha só, pessoal, antes de 1950 ali, depois da Segunda Guerra Mundial, o nosso jeito de comer mudou, né? Depois desse evento que foi importante para a história, é como se o processo de a ciência, não vamos chamar assim, a ciência ela entrou fortemente no campo da agricultura e no campo da produção barra industrialização dos alimentos, tá? Então a partir de 1950. Então a partir dessa data aí, a gente começou a produzir mais alimentos, tá? De maneira massiva. E esse alimento ele começou antes você produzia no campo o alimento e ele ia para o comércio e ele ia para o teu prato. Agora esses alimentos produzidos em massa, eles mudou como é que eu posso falar, a logística. Ele não vai direto para o comércio, ele vai para a indústria. Aí da indústria ele vai para o comércio. E lá na indústria, esse alimento ele começou a passar por vários processos de modificação. A gente começou a produção de farinhas refinadas, vários tipos de gorduras adentraram na composição para reformular outros alimentos. Começou a produção massiva de alimentos enlatados, embutidos, enfim, tudo que é aquilo que a gente chama de industrializados, ultraprocessados, alimentos processados que têm uma baixíssima qualidade nutricional, tá? Ele é rico em calorias, mas eles não ofertam nutrientes e eles podem ter componentes, né, alguns aditivos, ou então a própria qualidade mesmo da matéria-prima não é boa, que podem começar a desequilibrar, aí aqui eu vou adentrar em um ponto que a gente já conversou anteriormente, a nossa microbiota intestinal. Ou seja, o nosso jeito de comer mudou, tá aqui até no gráfico, ó, se você der uma olhadinha aqui, ó, nessa linhazinha tracejada, ela começou a subir, que é exatamente a industrialização dos alimentos, e acompanhando a linha amarela foi as doenças modernas surgindo, incluindo as doenças intestinais. Então, isso daqui, ele explica muito mais porque nosso intestino ele está vindo nessa explosão do que a própria genética. Aí a gente soma as duas coisas, genética e o nosso jeito de comer mudou, aí, meu amigo, o negócio começa a se tornar mais intenso ainda, certo? Então a gente começou a produzir muitos alimentos em massa. Esses alimentos não iam direto para o comércio e nem vão mais direto no nosso prato, eles passam primeiro pela indústria, lá ele é alterado. Saem esses alimentos ultraprocessados que são mais baratos, mais saborosos, são mais práticos, são mais fáceis. Só que o ponto negativo é, em excesso, que é o que está acontecendo mesmo, vamos ser sinceros, esses alimentos né, esses alimentos de baixa qualidade começam a mudar o microambiente do nosso intestino, né, o nosso microambiente intestinal, levando aí a alteração na nossa microbiota, certo? O que a gente entra aqui no ponto 3, que é o colapso da microbiota. Então aqui, pronto, a gente fecha. Agora você vai entender por que tá havendo essa explosão de casos de doenças intestinais. Olha só esse esquemazinho, ó. A gente come mais industrializados. Isso leva a esse desequilíbrio na nossa microbiota. Eu gravei um vídeo já falando sobre microbiota. Eu vou tentar colocar em algum lugar aqui para que você veja, tá? Nós não vê agora. Vê primeiro esse vídeo, eu vou deixar no final 2 vídeos para que você possa complementar isso. Então a gente tem essa microbiota saudável, a gente como industrializado, ela se desequilibra e gera disbiose. Essa disbiose, ela altera as funções do intestino, ela cria um microambiente intestinal mais pró-inflamatório, ou seja, mais inflamação acontece no teu intestino. E, consequentemente, isso no médio e longo prazo vai levando ao processo de desenvolvimento de doenças intestinais. Então, simplesmente assim. Tá? Então, isso daqui sim explica por que, né, está havendo essa explosão. E resumindo, então, não é culpa da tua genética só. O nosso jeito de comer mudou e no longo prazo tudo começa a piorar nosso intestino, levando, né, que vem a desbiose e depois as doenças intestinais, tá? Então, isso é uma maneira mais real de tentar entender,
né? Porque tanta gente está adoecendo do intestino. Observe que o que está levando a gente a adoecer é o nosso jeito de comer, então isso por um lado é ruim, mas por um lado é bom porque tu tem controle sobre essa variável. Tu não tem controle sobre a tua genética, mas sobre isso tu tem, então tu pode começar a comer melhor para que isso não, né, você não seja mais uma pessoa que desenvolva esse problema. Então, para finalizar aqui, meu filho já tá chorando aqui, já escutei outras vezes, eu vou lá ajudar minha esposa. Vou deixar aqui 2 vídeos, tá? Um falando sobre, explicando melhor sobre as coisas da microbiota, né? E outro explicando um primeiro passo para que você possa implementar na tua dieta para que tu não desenvolva a desbiose intestinal, tá? É isso, até o próximo vídeo, espero que tenha te ajudado.